você vai fazer com que essas pessoas sejam alcançadas e estejam aqui nessa noite. Não se conforme. Não se conforme com a paisagem. Não se conforme com o que você está vendo. Não ache que é o suficiente, porque não é. Existem muitas pessoas que estão lá agora, num bar, que estão se drogando, se prostituindo, que Deus tem um propósito grande para fazer. Que Deus tem algo grandioso para fazer através dessas pessoas. Mas elas só serão alcançadas com a minha e a sua atitude, com a nossa ação. Não se conforme com a paisagem, não se conforme com o local, não se conforme com os irmãos que a gente vê todos os dias. É maravilhoso nós estarmos com as pessoas que a gente conhece, é muito bom. Mas não se conformem. Sejam ousados. Sejam gananciosos no bom sentido por mais pessoas chegando nesse lugar, por mais pessoas sendo atraídas aqui. Amém? Vamos orar um pouco, vamos render graças a Deus, porque eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que esse lugar vai ser cheio. Eu declaro que pessoas serão atraídas quando passar por essa pista. Que no momento que elas passarem, o Senhor vai incomodá-las para vir para esse lugar. Para vir para cá. Pode, desculpa, viu? Eu creio mesmo em o Senhor atraindo pessoas como um imã atrai o metal. Elas sendo atraídas até aqui. Gabriel, você pode ficar? Por favor? Meu amor, você me consegue lá? Por favor? Eu creio mesmo em pessoas sendo atraídas para cá, para esse lugar. Quando elas passarem, tanto a pé, de bicicleta, de carro, de caminhão, de ônibus, seja o que for, o meio que for, elas serão atraídas. Porque, queridos, há uma unção nesse lugar. Esse ambiente, ele é consagrado ao Senhor Jesus. Esse local é gerado pelo Espírito em oração. Eu sei que vocês são um povo que ora. Eu sei que vocês são um povo que clama. Aqui tem lágrimas, aqui tem renúncia. Aqui tem consagração nesse lugar. Então, queridos, aqui tem que ter o mover do Espírito. Pessoas têm que ser atraídas pela sua oração, pelo aquilo que você tem feito aqui na igreja. Amém? Você pode orar concordando comigo naquilo que Deus vai fazer nesse lugar? Nas pessoas, o Senhor atrairá as pessoas certas para cá. As pessoas que precisam fazer com que essa igreja avance, com que essa igreja decole. Pessoas para pegar junto com vocês. Pessoas para serem seus braços fortes. No louvor, no diaconato, onde for, no departamento infantil. Eu creio em pessoas chegando. Eu declaro o dia de hoje, na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque assim como Jesus orou quando ressuscitou Lázaro, Ele falou: Pai, obrigada porque você me ouve. E eu agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos em concordância, porque pessoas serão atraídas até esse lugar. Pessoas chegarão aqui, Pai, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, porque aqui, Pai, amor, aqui é um lugar de segurança, aqui é um lugar de socorro, Pai. Obrigada porque elas chegarão e serão bem acolhidas, serão, Pai, bem instruídas, bem ensinadas nesse lugar. Obrigada porque elas chegarão e ficarão e permanecerão e darão frutos, Pai, nesse lugar. Eu agradeço, Senhor, por todo o bem que o Senhor vai fazer, por uma nova estação, por um novo tempo. Oh, Pai, por cadeiras cheias, toda a provisão dessa igreja sendo suprida, Senhor, no nome de Jesus. O Senhor trazendo, Pai, empresários desejando ofertar na sua casa, desejando, Pai, ampliar esse projeto que se chama igreja, para que outros possam ser encontrados e achados, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai.
Obrigada, Pai, porque eu ouvirei boas notícias chegando. Eu ouvirei, Pai, boas notícias chegando. Você pode falar isso? Boas notícias chegando. Boas notícias chegando. Eu não fico com o que eu vejo, mas eu fico com o que eu creio. Os meus olhos não são naturais, mas os meus olhos são espirituais, porque eu creio naquilo que o Senhor fará, nas suas promessas que são verdades. O meu povo será suprido, todos vocês vão prosperar, vão andar em saúde divina, vão ser testemunho para atrair outras pessoas. Outras pessoas vão olhar para vocês e vão desejar esse Jesus que a igreja Verbo da Vida, Senhor do Bom Fim, prega. Serão atraídos pela vida de prosperidade que vocês viverá, por uma família alinhada, por filhos educados na palavra do Senhor, bem ensinados, instruídos, por bons empregos, eu declaro no nome de Jesus, vocês tendo favor diante de Deus e diante dos homens, em tudo o que forem fazer. Obrigada, Senhor, porque nós falamos, porque nós cremos. Nós falamos porque o Senhor garante na sua palavra que o Senhor é a verdade absoluta. Nós ouviremos, os nossos olhos contemplará a manifestação dos filhos de Deus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço porque eu não preciso ver. Eu só preciso crer no Senhor. Porque o Senhor não mente. Eu descanso o meu coração e só levanto as minhas mãos santas para te adorar, para reverenciar. E eu testemunharei daquilo que o Senhor fará nesse lugar. Obrigada porque muitos chegarão. Muitos chegarão para com o braço forte ajudar essa obra, Pai. Não será peso. Eu oro agora pela vida do pastor Adriano, Pai, para que ele seja revestido na autoridade do nome de Jesus. Que ele possa agora, Pai, ter um tempo de refrigério sobre a vida dele. Mas que ele possa voltar cheio, transbordando, com ações para essa igreja, com projetos para 2023. Projetos grandiosos. Obrigada, Pai, pela vida de Ana Natália, Senhor. Que ela possa, Pai, prosperar em tudo que ela for fazer. Que todos os planos que o Senhor tem para ela, Pai, se cumpram. Em nome de Jesus. Pelo Instituto Propósito, Pai, que foi algo que o Senhor colocou no coração dela. Venha prosperar. Venha se desenvolver. Pessoas pegando junto para que flua. Que os filhos, Pai, dos pastores sejam cobertos com teu sangue. Que nada falte à vida deles. Que eles sejam supridos em tudo. E que o Senhor possa conceder o desejo do coração deles. Nós abençoamos, Pai, essa igreja, esse corpo de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês podem sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, uma vida de oração, ela nos coloca em movimento e coloca os céus em movimento para nós também. Uma vida de oração, queridos, vai nos manter conectados com os céus. E nós, como crentes, nós devemos ter essa vida de oração. Devemos ter esse tempo de comunhão. Porque uma vida de oração gera relacionamento com o Senhor. Uma vida de oração nos deixa mais sensível para aquilo que o Senhor deseja manifestar em nossa vida. Uma vida de oração vai nos livrar de cometermos muitos erros. Vai nos tirar de muitas ciladas. Porque vamos estar tão íntimos com o Espírito Santo. Que a gente for tentar fazer algo que o Senhor sabe que não vai nos levar para um caminho bom, mas por conta da sensibilidade, da direção que o Senhor nos deu, a gente retrocede. E aí nós somos livrados de muita coisa, sabe? Então eu quero ensinar um pouco hoje. Eu sei que vocês são uma igreja abençoada,
que tem o bom costume de orar, mas orar nunca é demais. Falar de oração nunca é demais, porque a gente sempre sai edificado, não é verdade? A gente sabe, sempre sai mais fortalecido. Nós falamos de oração quinta-feira, falamos de oração hoje de manhã na nossa igreja, falamos da unidade, mas é um assunto inesgotável até Jesus voltar. Amém? Sabe, queridos, e falando um pouco de oração, Jesus, ele é o nosso maior modelo. Jesus veio para cá e ele nos deixou a vida dele como uma vida de exemplo e uma vida de modelo para nós. Ele é a referência que nós temos de uma vida de oração e de consagração. Se você observar os 4 evangelhos, sempre no início deles, Jesus sempre estava orando. Ele sempre tirava um tempo para estar orando, para estar se consagrando. Por quê? Porque ele tinha um ministério, ele tinha um chamado. Ele iria fazer coisas grandiosas, mas ele precisava desse tempo de oração, desse tempo de consagração. Assim é a nossa vida hoje. Nós precisamos, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. E sabe, queridos, uma vida de oração é uma vida de consagração. Quando você vive essa vida mesmo de oração, você não ocupa a sua mente com coisas do mundo. Você não dá espaço para o diabo colocar coisas dentro da sua mente, porque você está se enchendo dele. Você está buscando o Senhor. Na hora do socorro, é o Senhor que você busca. Na hora da pressão, da angústia, é o Senhor que você busca. E quando você está cheio dele, você não vai ficar com a sua mente ocupada. Você não vai ficar dando espaço para o diabo te sugerir coisas. Para o diabo lançar setas sobre você. Porque você está em comunhão com o Senhor. E era assim que Jesus agia. Jesus precisava tomar direções sérias, atitudes. Ele precisava ter a sensibilidade do próximo passo que iria dar. Por isso, ele sempre se retirava para estar orando. E é sempre bom. Tem uma passagem no livro de Mateus, eu não lembro agora onde está, que diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto o Senhor falará ou te responderá em secreto. Sabe, queridos, eu entendo que quando você se retira, tira esse tempo de consagração ao Senhor, Deus vai te comunicar coisas que talvez no espaço aberto você não capte. Por isso ele fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque tem coisas que ele vai comunicar a você que são coisas muito específicas. Tem coisas que ele vai comunicar que talvez na multidão você não consiga ouvir. Mas em secreto, você vai saber exatamente aquilo que ele precisa comunicar a você. Aquela pessoa que você precisa levantar uma oração naquele momento. Aquela atitude que você precisa tomar, aquela decisão que você precisa tomar. E é num momento de seriedade, um momento de tranquilidade, que o Espírito Santo começa a te comunicar essas coisas. Amém? Por isso Jesus, ele sempre cheio de sabedoria, se retirava para orar, para saber qual era a direção que Deus tinha para ele, qual era o próximo passo que ele tinha para ele. Por isso que Jesus, ele foi tão assertivo nas suas decisões. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele não se apartou do Pai. Porque quando ele estava com algum tipo de... querendo saber o próximo passo, ele tinha essa comunhão com o Senhor. Ele compartilhava com o Senhor daquilo que o Senhor queria fazer no meio dele. Amém? Deus, ele sempre enviará o seu socorro na hora da nossa angústia. Sempre na hora da nossa aflição. Porque sabe, querido, nós estamos aqui na terra ainda. Nós não fomos arrebatados. Se estamos aqui ainda,
é porque temos um propósito a cumprirmos aqui. Nosso tempo ainda não chegou. Pode ser, claro, eu sempre quando eu estou lá na igreja falo, pode ser que o Senhor venha nos buscar hoje, né? O arrebatamento é um ato nada que você tem que fazer, se alegrar como se ele fosse voltar hoje, mas fazer planos como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Amém? E sempre nesse período que estamos passando aqui, as aflições, elas vão nos alcançar. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha só, vocês vão passar por aflições, vai haver desafios, vai haver dias de luta, dias de glória, mas eu vim aqui como homem e posso te dizer, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vocês também poderão vencer, porque eu venci. Eu passei pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas aflições que vocês passaram, mas eu venci. Mas sabe, queridos, eu tenho certeza que com o que fez que Jesus, ele conseguisse passar por todos esses desafios, foi a vida de oração que ele levava. Porque deixa eu te falar algo, no natural, nós vamos ter as ações naturais. No natural, vamos ter as mesmas reações do que uma pessoa natural. Mas hoje, nós estamos em Cristo Jesus. Nós não podemos agir de forma natural mais. Nós não podemos nos comportar de forma natural. Nós temos que agir agora no sobrenatural de Deus. Sabe como? Manifestando os milagres de Jesus aqui na terra. Vivendo essa vida que Jesus viveu. E como isso é possível? Com uma vida de oração, com uma vida de consagração, lendo sua Bíblia, estudando os relatos que Jesus deixou aqui como exemplo, dizendo que a gente pode vencer o mundo, nos fortalecendo quando um dia da angústia chegar, porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia, na hora da pressão, na hora que a gente está aqui, acha que não tem mais jeito, que aquele problema não será resolvido, é nessa hora, querido, que você tem que se lembrar quem você é em Cristo Jesus, que você tem que se lembrar que o que habita dentro de você é maior do que as aflições que estão no mundo. Você precisa lembrar para você mesmo, para a sua alma, que agora existe o sangue de Jesus que lhe cobre. Você precisa se lembrar que o Espírito Santo habita dentro de você. E isso é um consolo, isso é um conforto, isso é uma segurança que nós, enquanto cristãos, temos que o mundo não tem. O mundo vive em aflição, vive angustiado, desesperado, desacreditado, mas nós, igreja, não é para vivermos assim. Nós temos a bendita esperança. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós cremos que Ele voltará para pegar a igreja. Nós sabemos o lugar onde nós iremos estar com Ele para sempre. Nós sabemos que as atribulações, elas são momentâneas. Mas se nós clamarmos o nome de Jesus, o socorro vem. O socorro chega. Quando você menos espera, você recebe a graça do Senhor. Você recebe o alívio do Senhor. E uma vida de oração vai te dar toda essa graça, vai te dar todas essas ferramentas que eu tenho falado aqui agora, para que você consiga passar, para que você consiga se fortalecer e fortalecer o seu irmão. Amém? Vamos para a palavra. Abre para mim, Lucas, por favor, no capítulo 22, versículo 39. Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus, ele
a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela deixou o relato de pessoas sujeitas a mim e a você, homens como eu e você. E eu gosto muito desse texto porque Jesus, nesse contexto aqui, ele estava sob grande pressão. Ele estava numa pressão tão grande, a Bíblia diz que era algo tão angustioso que Jesus estava sentindo, que ele suou gotas de sangue. Eu tenho certeza que nenhum de nós consegue imaginar tamanha essa pressão para alguém suar gotas de sangue. Eu sei, os cientistas já provaram que isso é possível quando você está num nível de estresse muito alto, num nível de pressão muito alto, e que seu corpo ele pode expelir essas bolinhas de sangue. Agora imagine Jesus, imagine o nível de pressão que ele não estava, imagina o nível de angústia que ele não estava passando, para que ele não pudesse expelir esse sangue, não é verdade? Mas sabe, queridos, Deus sempre, sempre, sempre nesses momentos, ele enviará o socorro. Sabe, naquele momento de pressão que você está, que você precisa de um escape, que naquele dia você precisa de uma intervenção divina, Deus é o nosso socorro. Naquele dia que você acha que você não vai conseguir, naquele dia que você acha que não vai dar certo, aquela conta que você precisa pagar, aquela meta que você precisa bater. Eu falo por experiência, nós somos vendedores e nós vivemos de meta. E eu falo, Senhor, tem mês que eu passo folgada, mas tem mês que eu não socorro. Senhor, chega aqui. Envia as pessoas certas, Pai. Envia os clientes. Nós precisamos, Pai. O Senhor sabe que nós precisamos bater essas metas. E eu creio plenamente no Senhor, trazendo esses clientes até a nossa mão. Sabe, queridos, nós temos experimentado de milagres. Porque o Senhor tem nos ouvido. E esse é o desejo de Deus. Abençoar os seus filhos. Ajudar os seus filhos. Deus não quer te ver você aperreado, vivendo na pressão, vivendo na angústia, não. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus como filhos aqui na terra é que a gente tenha uma vida boa e tranquila. Que a gente viva uma vida sossegada. Se as aflições chegarem, mas a gente sabe a quem recorrer. Não andar ansiosos ou desesperançosos. Pelo contrário, corre para os braços dele. Corre para a presença dele. Se lança nele. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Se lança mesmo no chão da sua casa. Faz o seu lugar um ambiente de adoração. Na angústia, na pressão, é um santo remédio. Sabe, naquele dia que tudo que você quer não orar, tudo que você quer é que você durma e acorde e o problema já esteja solucionado. É nesse dia, querido, que você deve levantar as suas mãos e dizer, Senhor, não depende mais de mim. Eu não tenho mais o que fazer. Agora é com o Senhor. Eu entrego toda essa angústia, toda essa aflição nas tuas mãos. Seja o que for o problema. Mas eu confio no Senhor. Mas sabe, queridos, é confiar mesmo, viu? É entregar e descansar. Não é entregar e depois tomar de volta, não. Porque isso não é fé. Mas é confiar. Irmã, mas e se nada acontecer? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus age de acordo a Ele. Tem coisas que você vai orar e vai se manifestar agora. Tem coisas que você, quando chegar em casa, você vai obter resposta. Tem coisas que só no outro dia você vai obter resposta. O que você precisa permanecer com a sua confissão de fé. É aquilo que você tem declarado. Não no que você está vendo. Se você não viu, não acontecer agora, você continua crendo.
Se agora, se amanhã não se manifestou aquilo que você pediu, você continua crendo. Você continua declarando. Não empresta a sua boca para falar algo que seja negativo, que seja contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Porque ao seu tempo e ao seu modo se manifestará. Amém? E lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39, Lucas narra o seguinte: Jesus, quando está no Getsemane, ele já estava pronto para se entregar, porque ele próprio quis dar a vida por amor a nós. E ele no Getsemane, ele tem aquele momento de pressão, e Lucas narra: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele tinha um costume de tirar um tempo mesmo, de se... Vocês lembram que todas as vezes que onde Jesus chegava, as multidões iam para cima dele, eram multidões, mas ele saía de fininho, ia para o monte orar. Esse era o costume que o povo judeu tinha, porque tinha muita gente, e aí ele precisava de um momento só dele. E aí ele ia se refugiar onde? Em um lugar secreto. E nesse período, Jerusalém tinha muitos montes, porque não era tão habitado como uma cidade no século de hoje. E ele precisava de um refúgio, ele precisava de se retirar para estar nesse lugar em secreto, para estar a orar. Mas a Bíblia me aponta que era um costume que ele tinha. E sabe que nós possamos ter esse mesmo costume, de sempre tirar um tempo para estar orando. Começar o dia orando. Sabe, queridos, eu sei que a gente vive uma vida muito corrida. E parece que o tempo vai passando e vai ficando mais corrido. Porque agora é menina, é trabalho, é igreja, é tanta coisa. Que se eu for te contar o que eu faço, você vai dizer assim: eu não acredito que você faz tudo isso. Mas eu sempre digo, a gente dá conta. Por causa da graça do Senhor. E se você não tirar um tempo para você orar e se consagrar, se você não determinar uma hora do seu dia para fazer isso, o outro tempo você não vai ter. Eu entendi que eu precisava acordar mais cedo para ter um tempo com o Senhor. Porque eu sabia que depois eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo. Porque aí o WhatsApp hoje rouba muito o nosso tempo. Por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho. Muitas pessoas falam com você, a gente que é vendedor, muitas vendas é tudo pelo WhatsApp. E o que é que eu faço para que eu possa ter esse tempo de qualidade? Para que eu possa ouvir qual é a instrução que o Senhor tem para mim nesse dia? Eu acordo mais cedo, eu vou fazer um devocional, eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para me comunicar nesse dia. Para que eu possa me consagrar, agradecer ao Senhor por esse tempo, pelo dia que Ele me deu, pela misericórdia dEle que me alcançou. E às vezes Deus, nesse tempo, vai nos guiando para orar por alguém, para interceder por alguém. De repente você está orando, vem alguém na sua mente. E por isso é bom você tirar esse tempo, você ter esse costume de tirar para orar. Amém? E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe, Jesus estava num momento de grande pressão, ele estava angustiado, porque de fato estava se aproximando o momento que ele se separaria do Pai. E para ele era algo doloroso, porque em nenhum momento, desde quando ele nasceu na terra, ele não havia se separado, desde o céu, ele nunca havia se separado do Senhor. Mas estava chegando um momento que o pecado precisava estar nele. Ele precisava receber o castigo que estava destinado para mim e para você. E ele precisava se separar do Pai. E foi algo
tão doloroso, tão angustioso, que ele começou a suar gotas de sangue. Tamanho era a pressão. Eu sei que cada um de nós temos os nossos desafios, temos os nossos gigantes para enfrentar todos os dias. Todos nós sabemos daquilo que a gente precisa vencer, das nossas conquistas. Mas sabe, queridos, busque ao Senhor. Nesse dia que a pressão chegar, se lance nos braços e na sua presença. Jesus ia passar por uma das mortes mais terríveis que podia existir naquela época, que era a crucificação, e ele sabia disso. Havia a dor dele, porque ele se separaria do Pai por amor a mim e a você, e ele iria experimentar uma morte terrível, que era a crucificação. Por isso o nível de pressão. Mas sabe naquele momento em que ele estava aqui, ele não sabia mais o que fazer. A Bíblia me diz no versículo 43 que um anjo lhe apareceu do céu e lhe confortava. E aí eu fui estudar um pouquinho. Henrique Renner, ele é muito rico nesses detalhes. E aí Henrique Renner, ele explica que esse anjo, ele veio dar forças e vigor a Jesus. Quando Jesus se levanta, ele já não se levanta tão temeroso. Lembra que quando a gente está naquela angústia, a gente não está... Lembra quando Ana ia para o templo? A Bíblia diz que ela orava tanto que o sacerdote olhou para ela, vixe, ela está bêbada. Porque tamanho era a angústia de Ana. Tamanho era a dor dela, ela estava desfalecida. Mas aí o Senhor ouviu a oração dela, e quando ela levantou, ela já levantou com alegria. Porque o profeta Eli diz que conforme a oração dela, aconteceria o que ela desejava. E a gente sabe que nasceu Samuel. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele se prostrou, ele estava angustiado. A gente chama lá no Juazeiro, a gente aprendeu com os paraibanos, que é estar aperreado. Ele estava mal, mas um anjo veio e trouxe conforto, trouxe força. E quando Jesus levantou, ele já estava fortalecido. Assim será na nossa vida, querido. A gente pode até chegar de um jeito, a gente pode até chegar angustiado, triste, mas quando você se levantar, você vai levantar com ousadia. Você vai estar fortalecido, porque você será visitado pela presença do Senhor. Você vai levantar encorajado, animado, fortalecido pela instrução que o Senhor vai te dar. Você não pode ficar da mesma forma. E Jesus, ele se levanta, já preparado, e ele fala: não seja feita agora mais a minha vontade. Eu não queria ir para a cruz, não. Ele não negou. Você percebe aqui que ele não negou o fato? Porque a fé não nega o fato. Senhor, eu não estou bem, eu não tenho dinheiro hoje, meu filho está doente. É um fato real, a gente não nega. Mas ele decidiu ficar com a palavra. Ele decidiu ficar com aquilo que ele sabia que o Pai poderia falar. Sabe por quê? Porque aqui era um momento passageiro. Jesus não focou no problema. Eu acostumada a estar me movimentando lá, né? Tem que ficar aqui, né? Vou obedecer, viu? É porque lá, né? Que às vezes as pessoas estão assistindo online. Mas cadê a mulher? Amém. E Jesus, ele tinha uma perspectiva naquilo que viria. Ele não focou no problema. Ele focou que haveria uma recompensa lá na frente. Ele não focou naquela situação que ele estava vivendo, mas ele focou em algo a mais que ele receberia. Que os nossos olhos não foquem naquelas circunstâncias que a gente está vivendo. Que a gente não coloque os nossos olhos focados naquilo. Mas que a gente foque naquilo que Deus vai solucionar na nossa vida.
Porque ele não negou o fato, ele não queria ir para a cruz. Mas ele sabia, eu preciso ir, eu fui destinado para ir. Senhor, contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Sabe que isso me remete aos nossos serviços. Quantas coisas a gente não quer fazer? Quantas coisas a gente não está com vontade de fazer? Porque deixa eu te falar uma coisa. Eu falo de mim. Eu não amanheço todos os dias desejando orar. Mas eu decido colocar a minha carne no lugar e fazer a vontade do Senhor. Gente, o nosso espírito foi que nasceu de novo. Mas eu tenho uma vida carnal aqui na terra. Eu tenho uns desejos carnais. Porque o que nasceu de novo foi o meu espírito. O meu espírito é santo, é puro. Mas eu tenho uma carne ainda. A carne quer comer demais, quer dormir demais. A carne quer fazer tantas coisas. A carne não quer orar. Na hora que a gente começa a ler um livro dá sono, a Bíblia nem se fala mais. Por causa da carne. Mas você tem um espírito e aquilo que você alimenta vai ficar mais forte. Se você alimentar a sua carne, ela vai ficar mais forte. Mas se você alimentar o seu espírito, ele vai ficar mais forte. Então decida todos os dias. Não faça a sua vontade, mas faça a vontade do Senhor. Ainda que você não entenda nada. Ainda que você não entenda o caminho que Ele está te conduzindo. Mas sabe que para toda grande obra precisa ter os começos. Deus nunca vai te lançar em algo que primeiro Ele não te prepare. Quando eu cheguei em Juazeiro, nós não sabíamos daquilo que Deus iria fazer na nossa vida. Nós não conhecíamos o ministério, nós não sabíamos do plano que Deus tinha para nós. Nós caímos de paraquedas lá. Mas eu decidi, quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, que eu comecei a entender a visão, eu decidi obedecer, mesmo sem entender nada, mesmo sem saber daquilo que Deus já tinha planejado para nós. Porque eu acredito que se Deus fosse nos revelando aquilo... Eu não entendo. É comigo? Tá. Nós não... Eu não sei se a gente conseguiria concluir. Porque é um processo. E às vezes o processo tem muitas coisas. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não nos vai revelando tudo. Ele vai revelando aos pouquinhos, sabe? Por quê? Para que você possa, querido, sendo forjado. Para que você possa ser fortalecido. Preparado. Vocês aqui estão sendo preparados para algo maior. Talvez agora você nem entenda. Eu comecei na porta da igreja. Aguardando, recepcionando as pessoas. Até hoje. Eu sou quem me vê lá trabalhando. Eu sou do movimento. Eu sou muito envolvida com a igreja. Até o tutano. Eu tenho certeza que eu e a minha família, nós somos uma família de sacerdotes e de servos mesmo. Porque a minha menina já é envolvida. Meu marido nem fala mais nada. Mas a gente entende que a gente foi chamado para isso. Para servir mesmo a igreja, para servir mesmo o corpo de Cristo. E sabe o que é isso? Deus está nos preparando para voos maiores. Sabe por quê? Porque nós estamos passando por processos. Nós estamos passando por fases de maturidade, de fortalecimento. Não ache pequeno o que você está fazendo. Não ache pouco. Você está servindo, está no louvor, na mídia. Não ache. Considere todas as oportunidades. Não perca nenhuma oportunidade. Porque lá na frente você está sendo forjada para algo maior. Lá na frente você vai ter maturidade para poder instruir outras pessoas. Porque quando outras pessoas chegarem e quiser desistir, você vai ter a sua história para contar. Eu comecei assim. Eu cheguei e não tinha nada aqui. Não tinha ninguém. Mas eu permaneci fiel. Na fidelidade que Deus encontrar no seu coração, Ele vai te honrar. Amém? Descansa no Senhor, confia nele. Não anda ansioso por coisa alguma, mas antes
quando a ansiedade, quando a aflição chegar, se lança na presença dele, se lança nos braços dele. Eu quero te encorajar mesmo. Se o dia mau chegar, se o dia da aflição chegar, você tem o Senhor. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, sabe? Ore em unidade pela igreja, ande em unidade, interceda pela sua igreja. Eu vou ler rapidinho Atos, no capítulo 12, versículo 5. Diz assim, Atos 12, versículo 5 diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe, queridos, Pedro, ele estava preso. Ele estava sendo preparado para ser morto. Mas a igreja, o corpo de Cristo, se levantou para interceder pela vida de Pedro. E se você for no decorrer da mensagem, um anjo aparece. Pedro estava tão seguro, Pedro estava tão dormindo, que ele nem percebeu que o anjo tinha chegado, tinha abrido, tinha gostado da sandália dele e ele saiu. A igreja, o poder da unidade, o poder da igreja reunido, quantas coisas magníficas nós não podemos fazer. Orando em concordância pela vida de um irmão, de uma irmã, por algo que vocês desejam conquistar aqui. São relatos de pessoas reais e que hoje nós podemos fazer a mesma coisa, crendo que a mesma coisa vai se manifestar. Amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz: Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Ei, todas as promessas de Deus nele, confiando nele, entregando a ele, depositando nele, porque nele já tem o sim. E por isso também, por meio dele, ele diz o amém. Aleluia. Só isso aqui é suficiente, acho que para toda a pregação. Porque ele já tem o sim e o amém para abençoar a mim e a você. Ele já tem, ele quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar. Ele deseja ver os filhos crescendo e se desenvolvendo. Ele já tem na sua palavra, na sua promessa, o sim e o amém para a igreja. Que você possa guardar essas verdades no seu coração. Entender que você é precioso no Senhor, amado. Entender que a angústia vem, mas que você possa manter essa vida de oração e de consagração, para que você possa se fortalecer na pressão. Você entender que você tem um socorro bem presente, que é o Senhor Jesus. Amém? Essa é o que estava no meu coração para falar nessa noite. Porque vivemos num dia, estamos vivendo dias difíceis. Mas é essa vida de oração que vai te fortalecer. É essa vida de oração que vai fazer com que você seja diferente das demais pessoas. É essa vida de oração que vai te colocar no prumo. E você vai se lembrar que você não está só. Que existe um Pai que já tem para você as promessas, o sim e o amém. Amém? Vamos ter agora, no final do mês, o seminário de oração. E é um tempo oportuno para você. Vai ser um seminário de oração e de intercessão. Vamos ser imergidos nesses dias de oração. Mulheres de Deus vai estar lá nos ensinando, segundo a palavra de Deus, a viver uma vida de oração e de consagração ao Senhor. Vamos ter o modelo online. Sabe de uma coisa? Eu estava falando para a Eugênia. Deus vai honrar a sua fé. Deus sabe que se você pudesse, ou se você puder, você vai estar lá de forma presencial. Mas se você não pode, Deus vai honrar e vai alcançar você no online. Ele vai alcançar. Nós tivemos muitos alunos ano passado online, que eu ouvi tanto testemunho do que Deus fez. Sabe por quê? Porque você considerou a palavra e você pôs em prática o que você recebeu. Então vamos ter o modelo online. No final, me procura
Procura saber como é que vai funcionar. Vai ser um tempo poderoso. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará. Sabe qual é a nota que está no meu coração? Desde quando eu comecei a colocar os pés nas águas sobre o seminário de oração, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque estamos nesse tempo sob a liderança do Espírito Santo. E como não será de maior glória a liderança dele? Isso está no meu coração. E no final me procura, pastor Wilson. Pode vir. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto em casa. É um prazer servir mesmo. Estou disponível sempre que vocês precisarem. Amém? Deus abençoe vocês na prática da boa palavra. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados por essa palavra? Graças a Deus eu peguei tudo. Eu não sei se quem estava atrás de mim conseguiu pegar alguma coisa, porque eu estava que nem o goleiro Félix lá da Copa de 70. Ele pegava tudo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós vamos para os nossos avisos finais, mas como eu falei, quem foi abençoado, pega tudo. Põe fé na palavra. Starta a tua fé, porque na verdade nessa caminhada que nós resolvemos fazer, tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé. Eu comecei falando a respeito de Jesus, e Virgínia aqui fez um complemento. Virgínia falou que Jesus, ele trabalhava o tempo inteiro. Jesus tinha uma profissão que era a profissão de carpinteiro, mas a partir do momento que ele entrou no chamado, ele se dedicou completamente ao chamado, e ele trabalhava o dia inteiro. A palavra diz que ele trabalhava ensinando, pregando e fazendo o bem. Mas a palavra também fala que em momentos ele se apartava, ele se afastava e procurava um momento para poder adorar ao Pai. E a gente precisa caminhar por esses exemplos, por essas situações, esses exemplos que a palavra nos dá. Quando Cristo foi tentado por Satanás, né? Ele traz 3 exemplos da tentação de Cristo, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ele diz o seguinte, que quando Cristo foi tentado, todas as vezes por sugestão de Satanás, Cristo responde a Satanás: estava escrito. Quando ele fala estava escrito, ele fala assim: porque está escrito, eu vou andar de acordo com a palavra. A gente precisa entender que a palavra é a verdade, ela tem um poder próprio, e esse poder, quando Cristo foi assunto aos céus, ele nos deu. Cada um de nós hoje que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos esse poder dentro de nós, e o poder que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Agora, muitas vezes nós nos atribulamos por conta de uma manifestação, de uma situação que se apresenta diante de nós, e não entendemos ou esquecemos que o nome de Jesus, ele é maior. O nome de Jesus é maior. Eu brinco com o pessoal lá e falo: para mim não importa qual o tamanho do demônio. Se ele for pequeno, médio, grande, GG, cis, GLG, ou vier de grupo, eu só preciso falar do nome de Jesus, porque a palavra diz que diante de todo o nome, né, diante de toda a situação, o nome de Jesus, diante do nome de Jesus, toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. E não era somente por situação daquela época, mas tudo que tivesse que vir, tudo que viesse futuramente. Não tem vírus, não tem doença, se a gente tiver fé o suficiente, que nos abata. Ele já venceu as circunstâncias, ele já venceu o inferno, ele já venceu a morte, e a chave está nas mãos dele. Ainda que nós sejamos abatidos, nós não seremos destruídos.
Nós precisamos verdadeiramente gerar uma prática de adoração, de jejum e de oração. É a ferramenta do crente. É a ferramenta que vai transformar as nossas circunstâncias. Nós precisamos entender que nós temos todo o poder de mudar as circunstâncias espirituais e naturais. Nós precisamos estartar essa fé. Nós não podemos ser abalados pelas circunstâncias do mundo. Nós precisamos gerar em secreto, como a Virgínia falou, em secreto, comunhão com o Pai, de modo que essa comunhão venha nos trazer a segurança dos resultados que queremos ver. Eu costumo dizer que a nossa boca foi feita para declarar aquilo que os olhos querem ver. Aleluia, aleluia. Não existe limite. Recentemente, eu acho que o Orlando estava por lá e viu. Recentemente nós tivemos um ministro lá na igreja e ele precisava de um determinado valor e juntando com a diretoria lá, eles resolveram fazer um consórcio. Eles precisavam de um valor imediato e resolveram fazer um consórcio. E o ministro falou, mas rapaz, mas isso aí não vai resolver. O próprio ministro, o pastor da igreja falou, isso não vai resolver a situação porque a gente precisa do dinheiro agora. E o consórcio a gente vai ter que pagar para depois ter o dinheiro. Aí um dos diretores lá com ele, uma das pessoas da diretoria da igreja falou, se o senhor orar, o dinheiro sai agora. E o pastor, você vai pongar na minha fé, na minha oração. Se o senhor orar, vai dar tudo certo. E aí eles fizeram a carta de consórcio para a necessidade que eles tinham. Parece que a necessidade era de quase 2 milhões. E eles fizeram a carta de consórcio. E o pastor orou. E pouco tempo depois, a carta foi contemplada. Só que tem um detalhe, a diretoria da igreja não fez uma carta, fez 5, 2 foi contemplada no primeiro momento e pouco tempo depois as outras 3. Comunhão, dedicação, tempo de oração, confiança na palavra, ler a Bíblia, não se afastar do livro da lei, mas meditar nela dia e noite. Confiando que vai acontecer, declarando aquilo que você quer ver, não tendo dúvida e as coisas vão acontecer. Eu estava com um casal hoje na igreja falando, olha, eu posso te assistir, eu posso te ajudar, mas o que vai fazer a diferença em sua vida é entender a palavra de Deus, porque ela vai te transformar por dentro. E essa transformação de dentro vai ser manifesta fora. Vocês entenderam, meus irmãos? Nós não estamos parando o culto, nós estamos continuando o culto. Eu queria que vocês se levantassem. Nós vamos fazer aquele momento de ofertório, né? Dizimar e ofertar é um mandamento divino e nós precisamos entender. Você quer ter crescimento em sua vida? Essa é uma das chaves. Outra chave é jejum, outra chave é oração. Existe uma série de situações que você pode acessar ao ministério do Pai, ao ministério de Cristo, a acessar aquelas coisas que estão expostas na mesa, que foram conquistadas na cruz. Você quer crescer? Você quer comer o melhor dessa terra? Lá em Isaías 1,19 diz, se você quiser e me ouvir, se quiser e me ouvir, não é somente querer, mas é estar disposto a atender, a andar de acordo com a vontade do Pai, confiando, crendo e executando. A palavra diz que é interessante essa passagem. Eu queria que vocês abrissem, é uma passagem bem tradicional, mas eu gosto de falar dela porque ela verdadeiramente, ela nos traz a situação. Ela nos traz uma apresentação do que
a palavra de Deus nos promete enquanto nós resolvemos cumprir com aquilo que ela fala, né? Lá em Malaquias 3, a partir do 10 ele diz: traga todos os dízimos ao depósito do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terá lugar onde guardá-la. É o único lugar na palavra onde eu vejo Deus falando: faz prova de mim. Faz prova de mim para ver se eu não vou cumprir com a minha palavra, se você confiar, se você tiver fé e fazer aquilo que eu estou te ordenando. E lá ele fala de bênçãos, que ele vai afastar o devorador, né? O migrador, o destruidor. E lá no final ele fala assim: olha, tá certo? A livraria Rema pode estar aqui aberta. Nós temos ali, eu percebi que nós temos ali alguns livros. É importante você se dedicar à palavra, lendo a Bíblia, mas os livros nos ajudam muito, porque os livros são tempo investido pelos escritores para solucionar muitas vezes empecilhos, né? Travamento, obstruções que nós temos no entendimento da palavra. Os livros nos ajudam nessas coisas. Aleluia. Rema Café. Uhul! Rema Café. Uhul! Uma hora boa, depois da palavra espiritual, nós vamos também agora alimentar o nosso corpo físico, tá certo? E aproveitar para termos comunhão uns com os outros, bater um papinho, nos conhecermos, nos confraternizarmos, tá bom? O Rema Café está funcionando, está a todo vapor, vamos aproveitar e vamos ficar por aqui, tá bom? Desde já, muito obrigado a vocês que estão em casa, Pai. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta noite que foi separada para que nós pudéssemos te adorar, te glorificar, te honrar, porque nós entendemos que o Senhor é digno de toda a adoração, todo o louvor, toda a dignidade, todo o nosso amor, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um de meus irmãos que vieram até aqui e receberam a Tua poderosa palavra, Pai. Eles irão sair daqui praticando aquilo que eles ouviram, Senhor. E eles serão impactados, eles não somente serão impactados com essa palavra, mas impactaremos outras pessoas também. Essa palavra, ela vai germinar, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Nós viremos, Pai, o multiplicar da Tua palavra, o propagar da Tua palavra aqui nesse lugar. Pessoas serão alcançadas e vidas serão transformadas, porque a Tua palavra é poderosa para fazer. Em nome de Jesus, amém. Obrigados a todos, até mais. Tchau, tchau.